Vem muito na cabeça Santa Catarina novamente. Vem depois também a palavra Joaçaba. Eu vejo um grande ocorrido trazendo tristeza nesse local. O espiritual pede que a gente se prepare, porque sim, está chegando uma nova era e vai acontecer. Eu vou falar o que eu falei no podcast anterior. Eu tive um sonho onde tinha pessoas enterradas no asfalto, uma coisa muito ruim. É como se tivesse um asfalto, uma BR, e tinha pessoas debaixo desse asfalto. Eu não entendi muito bem o sonho, mas eu acho que é alguma coisa que as pessoas vão tirar pessoas de dentro desse asfalto por conta de um ocorrido. Então me vem muito também a palavra França. O espiritual pede para que a gente ore, que a gente reze. Uhum. Bolsonaro, ele tá inelegível. Inelegível? Tá. Ele tem chances de voltar? Bolsonaro. Peixes. Chicote. Olha, assim, ó, eu vejo como se ele tivesse com uma carta na manga. Eu não vejo que de momento ele volte para a política, mas eu tenho a sensação que ele se junta com o homem, dando um tipo de apoio, dando um tipo de um empurrão, sabe? E a esposa, né, no caso, ela vai ter uma ideia referente à política, vindo às mídias e colocando isso em prática, tá? Então, a carta da foice também fala que breve ele vai passar por uma cirurgia. O Lula... Opa, caiu uma cartinha, mas fica à vontade. Sobre a Bíblia, essa questão de crer em videntes, eu acho muito mágico, muito bonito do ser humano, assim. Sim. Consigo ter empatia por essas pessoas e também consigo entender os que não acreditam. Sim. Aí eu fui entender por que não acreditam, quem não acredita. Então, vamos lá. Na Bíblia tem uma passagem que diz que pessoas que preveem o futuro são abomináveis por Deus, que é só Deus e é Ele. Mais ou menos isso que eu interpretei ali da passagem que eu li da Bíblia, que fala pra não ter fé em videntes. Então, assim, eu digo, faço essa pergunta pra você aí que tá escutando, que não acredita em videntes, porque muita gente que te acompanha acredita em você e muita gente que te acompanha te segue, mas não acredita. Então, eu queria saber de você o que você tem a dizer. Bom, é uma pergunta que nunca me fizeram, mas eu vou ter um prazer de responder, tá? Quando José, ele estava lá no presídio, na cadeia com o homem, ele tinha 2 homens. E ele falou assim, um deles, você vai trabalhar para o rei, e o outro, a sua cabeça vai ser cortada e vão jogar aos pássaros. E aconteceu exatamente isso, Deus tinha mostrado para ele, né? Então, o que é isso? É uma evidência. Aconteceu que jogaram a cabeça do presidiário lá no meio do trigo para os passarinhos comer. E o outro trabalhou para o rei. Os 3 reis magos... Por exemplo, depois o José decifrou o sonho de Faraó, das vacas magras e gordas. Então, Deus deu um dom de profecia. Eles falam dos videntes, que eles só usaram a palavra profeta, que de certa forma tem algo muito parecido. Quando os 3 reis magos foram ao nascimento, eles viram pelos astros do nascimento de Jesus, é um tipo de mediunidade. Elias era um profeta. Deus mostrava para ele o que iria acontecer. João, evangelista, viu todo o enredo da Bíblia. Deus mostrou a ele. Então, as pessoas, eu acho que naquela época, eles queriam dizer muito das pessoas que talvez arrancavam dinheiro dos outros mentindo a sorte. Na época de Jesus, tinha ciganas que passavam assim nas estradas querendo ler a tua mão de mentira. Então, eles estavam falando talvez dessa parte. Mas os profetas de Deus, todos eles tinham um dom, tanto de clarividência como de profecia e mediunidade. Aí cabe cada um acreditar, porque quem que estava naquele tempo para provar? Só tem palavras, então eis a questão. Eu acredito em Deus, mesmo sem vê-lo, sem tocá-lo, porque Deus, para mim, é uma energia abstrata que mora no meu coração. E ser vidente é um dom abstrato que nasceu comigo. Sobre a morte, como você enxerga a morte? Para onde a gente vai? Olha, eu sinceramente, eu acho que depois não é essa coisa que as pessoas contam, não, que tu vai voando de nuvem para o céu. Primeiro que eu acho que a gente passa por várias etapas, né? Porque imagine você estar no hospital e de repente acordar não sei lá onde. Então eu acho que é como... Eu tenho uma leve impressão que aquele filme, O Nosso Lar, não é exatamente assim como eu vejo, mas, eu já assisti. Mas é baseado naquilo. A gente entra em tratamento e depois aí a gente tem escolhas ainda. Eu acho que mesmo depois da morte, Deus nos dá uma segunda chance
pra gente ser melhor. E eu creio muito que depois daqui a gente continua trabalhando no astral. Então, não é a morte, é um recomeço. Então, é por mais essa linha espiritual. Isso. Sobre extraterrestres, eu vi que você postou nas suas redes sociais que eles estão vindo. Eles estão vindo e estão nos preparando aliás, estão se preparando para ajudar em 2026. Porque vai ter algo terrível, vou deixar registrada, dia 31 de outubro de 2024, em 2026 para o mundo. É o início de uma nova era. Vai ter limpeza no mundo, limpeza literalmente de seres humanos. Então, eles estão vindo e eles vão demonstrar literalmente quem são eles.